no nosso segundo tempo. E estamos também terminando o famoso discurso missionário. Interessante, apesar de toda esta severidade, Jesus é claro, Jesus não esconde nada de ninguém, nem do século I, nem do século XXI. Quem quiser ser discípulo e missionário de Jesus deve se sujeitar a isto. Apesar disso, nós temos vocações, sabe? Pois é. Nós temos vocações, nós temos jovens de ambos os sexos. Vocações missionárias ainda. Que entregam tudo, que deixam tudo e vão anunciar o Evangelho. E alguns deles pagam com a vida. Escute, vocês não se lembram, vocês dois não se lembram de uma irmã, de uma freira americana, que também foi assassinada aqui no norte aí do país? Dorothy Stanton. Exatamente, essa freira aí. Coitada. Era uma americana que veio aqui trabalhar pela igreja, aquilo lá deve ser terra de ninguém lá em cima. Ah, bom, é bandoleiro, né? Aquilo lá deve ser uma coisa horrorosa. Nós pensamos que estamos indo para o primeiro mundo. Que isso? Meu Deus do céu, aquilo é terra de grileiro, de gente. Ali é a lei do cão que impera. A coitada foi defender o mais fraco, que recebeu bala na cabeça. E não sei se o que matou está na cadeia ou foi inocentado. Não, teve um julgamento recentemente e foi... Está na cadeia, mas né? não vai ter o castigo que merece, não pode ter certeza. Não vai pegar 30 anos? Não, aqui no Brasil ninguém pega 30 anos. Haja vista a pena que ele teve, que passou de 34 anos, então já tem direito de mais um julgamento, alguma coisa nesse sentido. Isso é coisa que acontece aqui. Essa freira não fez outra coisa a não ser viver isto. Ela não ganhava dinheiro, ela não veio aqui para ser rica. Imagina, deixar a América do Norte e se embrenhar na Amazônia. A troco do quê? Para ganhar o quê? Esse é o verdadeiro missionário. Mas vale dizer o quanto o chamado é forte na vida daquele que se entrega, né? Como a pessoa tem a coragem de largar o tudo de bom para tudo pior. Exatamente. E não por 2 meses, é? Sim, uma entrega total. Uma entrega total. Acabou para ela foi fazer aquilo e fez até a morte. Pois é. Esta viveu à risca este discurso aqui. E esse discurso aqui, a ela se aplicou ao pé da letra. E também agora, final do século XX, aí, né, nos anos 90 ainda, quantos missionários foram para a África naquela época do vírus Ebola? Quantos que morreram lá por conta disso? Sabendo que iam ao encontro disso, cuidar dessas pessoas e morreram também. É. Uma coisa totalmente sem cura. China também, né? Muito bem, continuemos. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Pronto. Isto é, Jesus. Quem fala uma coisa destas, ou é um louco, ou é Deus. É. Das duas, uma. Um louco que não tem que ser levado a sério, ou então é Deus. E nesse caso tem que ser levado a sério. É claro que há que se entender esse versículo. Jesus nunca proibiu, pelo contrário, alguém de honrar pai e mãe. Mas ele está em primeiro lugar. Jesus não quer que o marido se separe da esposa, não quer adultério, não aceita o adultério. Quer um casamento monogâmico e até o fim da vida. Porém, não amá-lo ou amá-la mais do que a mim. Isso não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Este versículo aqui deve ter sido colocado depois da paixão. Depois que se percebeu que o Jesus, primeiro missionário, tomou a sua cruz. E para Marcos, tomar a cruz aqui era tomar a cruz do martírio, sabe? Não é a cruz dos sacrifícios aí de cada dia, não. Isso é adocicar o texto.
Ou Marcos para Mateus? Para Marcos, Marcos, que é a fonte. Ah, que é a fonte que escreve. Tá uma certo. das fontes deste aqui. A cruz era a cruz do martírio. E esta aqui deve ser a cruz do martírio. Lucas é que vai, já provavelmente não escreveu numa época de martírio, então vai falar da cruz de cada dia. Mas aqui não tem a cruz de cada dia. No caso de Lucas, cruz de cada dia é uma cruz simbólica, não é? Só pode ser simbólico, porque uma pessoa pode ser crucificada apenas uma vez na vida, se for real. Mas aqui é a cruz do martírio, sim. Acho que Lucas fala do carregar a cruz, né? De carregar a cruz de cada dia, no sentido mais simbólico. Tá. Aquele que acha sua vida vai perdê-la. Aquele que acha, isto é, aquele que faz tudo para viver bem aqui neste mundo. Aquele que, entre o mundo futuro e este aqui, fez uma opção por este aqui. Não é que ele exclua o mundo futuro, não, é? Se houver um mundo futuro, tanto melhor. Mas o que me interessa agora é viver bem aqui. Esse corre o risco de não ir para lá. Certo. Com outras palavras, e isto o povo, nosso povo católico, tem que saber. Para se entrar na vida eterna, mas ele vai dizer mais adiante, há que se fazer violência. Não é com tranquilidade, com um beijinho daqui, com um abracinho de lá, com uma palavrinha doce dali, um tapinha nas costas, que se entra na vida eterna, não. Não. O reino de Deus, vai ser dito mais adiante, faz violência, sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Perde literalmente, como Jesus perdeu, como Pedro perdeu, como Tiago perdeu, e como aquela irmã de pouco tempo atrás perdeu também. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe ao que me enviou. Esta é o único versículo positivo, vamos dizer assim. É o missionário ter certeza que ele é uma espécie de sacramento de Jesus. Quem o recebe, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. É o único versículo, em todo o discurso, é o único, podem notar, que é tranquilo, que é positivo, digamos assim. Muito bem. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E o que significa isto? Isso significa que na comunidade de Mateus devia haver alguns profetas itinerantes. Outros justos missionários também itinerantes. Cada grupo deveria ter uma certa etiqueta. Hoje não temos mais isso. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo. Por ser meu discípulo. Quem fizer um mínimo. Aqui são os últimos versículos positivos, né? Quem fizer um mínimo de delicadeza a um deles, porque são meus discípulos. Em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Pronto. Se pode receber diversas recompensas, sendo delicado, generoso, para com os diversos tipos de missionários que a igreja de Mateus enviar. Um profeta, um justo, um pregador, um doutor, um pastor, e assim por diante. E está terminado o discurso missionário. Eu disse no início deste discurso que o evangelista deve ter elaborado muito, e as suas fontes também, que, sobretudo, devem ter elaborado enormemente, como Marcos. Porém, não há que duvidar que algum material consistente disto aqui, sobretudo aquilo que diz respeito à radicalidade, isto historicamente provenha de Jesus. O versículo
O capítulo 11, versículo 1 é o fecho final, é a conclusão. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos... E, naturalmente, para Mateus, aos missionários cristãos dos anos 80... partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E isto é um versículo puramente redacional, que encerra um tratado e agora começa um outro. Mateus insere discursos em partes narrativas. Acabou o segundo discurso, vamos agora partir para uma série narrativa que comporta os capítulos 11 e 12. O próximo discurso, o terceiro discurso de Mateus, está no capítulo 13, o discurso em parábolas. Porque até agora não vimos nenhuma. Certo. Este para o capítulo 3. Estão vendo como o evangelista é didático? Jesus ensina e age. E assim vai. O nosso tempo está esgotado, mais uma vez, mas acredito que caminhamos, fizemos progresso e você pode agora meditar, refletir e rezar diante desta página que lhe foi explicada. Muito obrigado pela audiência e pela atenção.